Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Guilherme e você está no canal O Cibernético. Dessa vez temos um comparativo completo entre as duas versões mais queridinhas da linha Moto G7. Moto G7 Power à minha esquerda e Moto G7 normal à minha direita, porque para quem não sabia aí, a Motorola esse ano, 2019, lançou 4 versões diferentes do Moto G7, sendo elas Moto G7 Play, Moto G7 Power, Moto G7 normal e Moto G7 Plus, cada uma focada em um tipo de público diferente. Sendo assim, o Moto G7 Play o mais básico, de mais baixo custo, e o Moto G7 Plus o mais poderoso, pelo menos na teoria, né? Só que cada um compartilha de algumas features e funções diferentes um dos outros. E antes de começar esse vídeo, eu já queria pedir seu like aí no começo, deixa um comentário aqui embaixo do que você achou. Se ainda não está inscrito, se inscreve, marca o sininho para receber as próximas notificações e vamos nessa. Eu já queria começar também falando sobre o Moto G7 Power, que na minha opinião é uma das versões mais interessantes da linha Moto G7. Na verdade, não só da linha Moto G7, mas é um smartphone muito bom, ainda mais com a queda de preço, pois ele foi lançado custando aproximadamente R$ 1.399, R$ 1.400 aí, e hoje podemos achar ele por cerca de 800 até 850 reais. Pois é, o preço caiu bastante comparado lá com o lançamento. Mesma coisa aqui, o Moto G7, que foi lançado custando a bagatela de R$ 1.599, R$ 1.600 reais, e hoje ele pode ser achado até abaixo de R$ 1.000, na melhor das hipóteses aí, olhando em lojas de varejo e tals. Os dois aqui são bem parecidos e temos até algumas micro diferenças, mas temos algumas outras que são bem grandes até. Ah, e outra coisa importante, o Moto G7 Power, na minha opinião, ele ficou ainda mais interessante, já que de uns tempos pra cá foi lançada uma versão com 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna, lançada e vendendo oficialmente no Brasil, até mesmo em lojas de varejo. Pois é, essa versão aqui, infelizmente, ela tem 3 GB de RAM e 32 GB de ROM, já que é daquelas primeiras remessas lá, né? Só que também, lógico que com isso o preço sobe junto e você vai pagar um valor parecido do Moto G7 normal na versão de 64 GB e 4 GB de RAM, já que pelo menos aqui no Brasil só existem essa. Começando aqui, cara, com o desempenho. Ambos têm o mesmo hardware. Para não falar que é o mesmo, ele tem algumas diferenças de software e otimização. Tá, vai dar uma pequena diferença, mas você pega a versão de 4 GB e 64 GB de interna, daí não vai dar, né? Ambos também são expansíveis via cartão microSD, o que vai dar ainda mais credibilidade. Eles utilizam o chipset Snapdragon 632, tanto esse quanto o Power quanto o Play. Somente o Moto G7 Plus que compartilha do processador mais poderoso, que é o Snapdragon 636. Ambos aqui também têm a mesma GPU gráfica, que é Adreno 506. Então, pro seu dia a dia, para estar mexendo nas coisas, vocês já sabem qual é que é, né? Mas calma lá que depois eu comento um pouquinho mais sobre isso. Vamos para diferenças físicas, que a primeira que a gente pode notar aqui de cara é o design. O Moto G7 normal aderiu um note de gota, enquanto o Moto G7 Power tem aquele note um pouco maior. Ele é um pouco menor do que o note do Moto G7 Play, só que ainda assim ele é bem grande, olha lá, iPhone 10. Outro diferencial dos dois fica por conta da tela. Apesar das duas terem a mesma polegada, para não falar a mesma, né, o Moto G7 tem um pouquinho a mais de tela, mas isso se dá ao fato do note também, já que ele possui 6.24, enquanto o Moto G7 Power possui 6.2 polegadas exato. O que muda mesmo é na questão da resolução. Ambas telas usam aquela nova proporção Max Vision, né, que tem desde o Moto G6, G6 Plus lá do ano passado. Só que essa daqui, o Moto G7 Power à minha esquerda, utiliza o HD Plus, enquanto o Moto G7, também o Moto G7 Plus, utilizam o Full HD Plus, mais especificamente na resolução de 1080 por 2770 pixels, também com uma densidade de pixels maior, de 403, enquanto essa tela aqui é um pouco inferior, com 720 por 1520 pixels. Só que essa tela menor na resolução HD Plus do Moto G7 Power se dá ao fato de uma das suas maiores vantagens, pelo menos na minha opinião, um atrativo muito interessante, que é a sua bateria de 5.000 mAh contra os 3.000 mAh aqui do Moto G7. E, cara, essa bateria aqui é incrível. Para quem preza por bateria tem que ir direto para essa versão, mas calma lá que depois a gente comenta um pouquinho mais sobre ela. Tirando a tela, o acabamento também muda um pouco, né, já que o Moto G7 ele também saiu custando um pouquinho mais, então tem que entregar um pouco a mais também. Essa versão aqui é a preta e essa versão aqui é a azul, mas existem também outras cores, como o Moto G7 Power naquela versão lilás, bem bonita, que foi lançada para homenagear o Dia das Mães, e aqui tem a versão preta e branca. Apenas isso aqui no Brasil. Olha só o tanto de marca de dedo que pega, a câmera ela fica até se perdendo de tanto embaçado que tem nessa tela. Eu já limpei muitas vezes, mas de qualquer jeito, qualquer reladinha aqui é fatal. E como eu estava dizendo, o acabamento do Moto G7 é um pouco melhor
melhor, já que ele utiliza metal e vidro aqui na traseira. O Moto G7 Power lembra muito um metal e vidro, só que na verdade é como se fosse uma cópia. Ele usa plástico e polímero de vidro, que pode até ser mais elegante que o acabamento do G7, só que ele é um pouco mais frágil, né? Olha só, tem até um quebradinho aqui e nem adianta ficar limpando. Outra diferença física é a câmera saltada do Moto G7, deixa eu pegar aqui, ó. Câmera saltada do Moto G7, ela possui um calombo bem maior, então o nosso amigo Power aqui também levou vantagem nisso, né? Se bem que ambas as versões já vem com capinha direto na caixa, né, que cancela um pouco esse calombo, mas não é igual a linha Z que precisava ter para se encaixar direto com os snaps, né? Mas enfim, é questão de estética mesmo. Aqui na traseira também, ambos abrigam o leitor de pressões digitais, que é bem funcional, já eu comento um pouco mais, só que só o Moto G7 normal possui uma câmera dupla, para você estar fazendo aqueles efeitos de profundidade, desfocar o fundo. É uma câmera de 5 megapixels, somente para fazer esse tipo de medição, tá? Mas tem um pouco mais de possibilidades aí. Se olharmos bem aqui em cima, o Moto G7 Power tem uma entrada para fone de ouvido 3,5mm aqui na parte de cima, enquanto o Moto G7 normal fica aqui na parte de baixo. Pois é, uma diferença que eu reparei um tempinho atrás. E também o Moto G7, ele tem o alto-falante aqui embaixo, que eu acho bem melhor, enquanto o Moto G7 Power, o alto-falante dele fica aqui nessa parte do Note, olha só. E realmente isso é uma puta de uma desvantagem para o G7 Plus, porque quando você recebe mensagens no WhatsApp principalmente, o alto-falante ele não consegue reconhecer, já que ele utiliza esse alto-falante aqui para tudo. Se você coloca uma música, vai sair daqui. Então, quando você quer ouvir uma mensagem, um áudio de uma pessoa sem que as outras pessoas escutem, né? Você coloca direto no ouvido. O Moto G7 normal tem uma vantagem, já que o alto-falante dele fica aqui embaixo. Você pode fazer isso normalmente aqui no alto-falante de ligações. Verdade, outra coisa que eu esqueci de mencionar é que a tela do Moto G7 Power ela também é um pouco mais clara. A gente vê que a tela aqui, ó, do Moto G7 normal é um pouco mais escura. Vou colocar as duas aqui no máximo, né? Elas são um IPS LCD, então não tem muito o que esperar. Para quem gosta de editar foto, vídeo, ter cores mais naturais no smartphone, então vai gostar bastante desse tipo de tela aqui, né? Só que tem como você tá ajustando também. Eu prefiro cores mais saturadas, mas tem gente que prefere cores naturais. Aqui, ó, eu deixo sempre nas cores saturadas. Então, temos os ajustes aí, todos os ajustes que tem em um, tem e outro também. Ambos estão atualizados para o Android 9.0 Pie, na verdade eles vieram com o Android 9.0 Pie de fábrica e vão receber o update aí do Android Q muito provavelmente, é o que a gente espera. Só que não passa disso também, para o Android 11 com certeza não vai ter, assim como é todo ano, né, que recebe somente uma atualização, mas pelo menos para quem comprar esse ano ainda vai estar bem atualizado. E bom, vocês veem que as diferenças nem são tantas assim. Aqui temos a caixinha do Moto G7 normal, eu já fiz um box, quem quiser conferir tá aí no canal, também fiz um box do Moto G7 Power, só que infelizmente a caixinha dele não está aqui no momento. Eles vêm com os mesmos acessórios na caixa, um extrator de chip, um cabo USB para transferência de dados, já que ambos possuem, um carregador de 18 watts Turbo Power da Motorola, que te ajuda bastante, não é tão poderoso quanto o carregador de 27 watts do Moto G7 Plus, só que também, né, ele é mais caro e tem que ter umas features a mais aí. Ambos vêm também com fones de ouvido bem competentes direto na caixa e o Moto G7 Power ele vem com esse cabinho para servir de antena para TV digital, que é um dos seus maiores atrativos em comparação à concorrência, né? Basta você plugar ele aqui em cima, entrar e começar a assistir. Engraçado que ano passado a versão que vinha com TV digital era o Moto G7 Plus, agora não, agora passou para o Power, já que também essa versão Power ela não existia e foi um excelente incremento nessa linha, já que também ela herdou a bateria potente dos seus antepassados, né? E não é fato para ninguém que essa versão aqui é a única que tem o decodificador de TV digital. Você pode até tentar baixar nas outras, tanto no Play quanto no normal quanto no Plus, só que o decodificador mesmo só vai ter aqui no G7 Power. Ah, verdade, uma coisa importante que eu quase me esqueço, o Moto G7 normal ele tem a proteção Gorilla Glass 3, coisa que o Moto G7 Power tem uma proteção um pouco mais fraca, tá? Mas esse é um mero detalhe, já que a gente tá falando de detalhe aqui, tem que mencionar isso. E por fim, então, vamos falar um pouco sobre as câmeras. Eu já deixo bem claro que se você quiser um celular bom para tirar fotos, o Moto G7 não é ideal para você, na verdade nem o Plus, só que ele consegue imagens melhores, né? Já que também câmeras não são o forte da Motorola. Agora que ela tá dando
uma melhorada na linha Z, essas coisas, mas desde os antepassados aí a Motorola nunca teve câmeras muito boas e apostava em outras coisas. Não tô falando que as câmeras são ruins não, porque você consegue boas fotos, só que só com boa iluminação, se você tiver aí a luz do dia, essas coisas. Eles também não tem modo noturno e à noite então pode esquecer. Eles também gravam vídeos até 4K a 30 fps, não tem estabilização ótica, somente estabilização digital de software, tá? E o software da Motorola é aquela coisa, ele é bem básico, né? Ambas câmeras têm 12 megapixels, flash dual LED, só que a abertura muda um pouco. A abertura do Moto G7 Power é um pouco mais escura, de f2.0, enquanto a abertura do Moto G7 é f1.8, que você vai conseguir fotos aí com um pouco mais de nitidez e claridade, pelo menos na prática, né? Já que as duas câmeras são bem parecidas. O que vai dar diferença mesmo é se você pegar a câmera do Moto G7 Play ou até mesmo do Moto G7 Power em alguns casos e comparar com a do G7 Plus, já que é o mais poderoso, aí sim você vai ver uma diferença visível. Mas tirando isso, são bem parecidas. Agora na questão de câmera frontal, e aí? As duas possuem 8 megapixels, abertura f2.2, basicamente quase a mesma coisa, só que como eu disse, temos que citar essas micro diferenças, já que essa é a proposta do vídeo também, né? Mas na frontal eu acho que só com um olho bem clínico mesmo que vai conseguir perceber alguma diferença de cor aqui, uma melhora ali, então é bem pequena mesmo, tá? Então é basicamente isso, a comparação tem algumas vantagens sim, e na minha opinião, como eu disse, o Moto G7 Power eu ficaria com ele. Eu até iria comprar o G7 Power quando eu fui pro Paraguai, só que não tinha, e eu tive que optar pro G7 normal mesmo. Eu até ia pegar a versão Play, só que depois eu parei pra pensar e falei, cara, a versão Power é a que mais me agradou, já que ela não é tão simples assim quanto o Play, que tem um acabamento muito ruim, um design também meio fraco, só que pelo menos ele compensa pelo processador, né? E cara, o Moto G7 Power tem tudo que um usuário intermediário quer. Uma bateria boa que dura cerca de 2 dias com uso contínuo, sim, essa bateria é monstra, cara, olha só, aqui tá 74%, a gente vê que ela não caiu. Esse daqui, que eu já tô um tempinho fazendo vídeo, já caiu para 66%. Eles estavam cerca de 80% quando eu comecei a fazer o vídeo. Então, bateria pra mim, pelo menos pro meu quesito, dá uma puta de uma diferença. Você consegue até pegar 3 dias se bobear aí com um uso mais moderado, né? Ah, verdade, eu não poderia finalizar sem mencionar umas micro diferenças aqui no aplicativo da Motorola, que tem umas vantagens sim pro nosso queridinho amigo G7 aqui. Calma lá, olha só. O Moto G7 é o único aqui que tem o Moto Voz. Pra mim não é tão útil, mas pra quem gosta, né, pode optar. Olha aqui, só tem Moto Ações e Moto Tela no G7 Power. O G7 normal já tem o Moto Voz. Também tem umas coisinhas a mais que você pode estar fazendo, mas ambos têm aqueles sensores que você rola aqui, daí abre a câmera lá. Faz assim, liga o flash, só que, lógico, tem que ativar, né? E esse tipo de coisa. Mas, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece de se inscrever, se possível comentar. Abraços, até a próxima, valeu e fui!